André e passar a palavra para o André. Bom dia, Vitor. pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reunião científica nossa. E hoje o tema será shoulder block, bloqueio da face clave-peitoral e bloqueio do plexo cervical superficial. O bloqueio do plexo cervical superficial já havia sido mostrado e ensinado em outras aulas, tanto na aula de plexo ou aula do interiscalênico, quanto na aula de cabeça, de bloqueios para a cabeça, mas nós colocamos aqui novamente para poder facilitar até a pesquisa, a busca de quem está procurando, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o doutor Vitor. E boa aula, Vitor. Bom dia, obrigado, Cris. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, aí eu já faço a apresentação da aula, tá? Tudo certinho aí para todo mundo? Tudo certinho. Beleza. Só reduzir aqui. Show. Bom, então vamos lá. Bom dia, gente. Como a Cris já me apresentou, meu nome é Vitor, sou médico anestesista e fellow em anestesia regional pela Unifesp nesse ano. E a nossa aula de hoje vai ser sobre o bloqueio do plexo cervical superficial, da face clave-peitoral e o shoulder block. Para ficar mais didático, até para quem for assistir depois essa aula já gravada, eu dividi como se fossem 3 aulas distintas. Primeiro a nossa aula de bloqueio cervical superficial, e depois vocês vão ver que tem outro slide começando a aula de clave peitoral e outro slide iniciando o shoulder block, só para ficar mais divididinho para quem for assistir essa aula depois, tá bom? Então, vamos começar. Nosso primeiro bloqueio discutido hoje, bloqueio do plexo cervical superficial, né? Então, vamos entender também o que é o plexo cervical superficial. Nosso plexo cervical, ele vai receber raízes de C2 a C4, né? Alguns pacientes podem ter algumas contribuições até de C1, e esse plexo cervical, ele vai dar 2 principais divisões. O nosso plexo cervical superficial, que é o que a gente vai abordar hoje na nossa aula, e o que é abordado em 90%, 99% dos estudos sobre esse bloqueio, e o nosso plexo cervical profundo. Então, o plexo cervical superficial, né? Ele vai dar a inervação sensitiva desse território aqui do pescoço, e ele é formado pelo occipital, o grande auricular, o transverso cervical e o supraclavicular, tá bom? E aqui a gente tem o nosso músculo externo cleidomastoide marcado como um dos marcos anatômicos desse bloqueio, tá bom? E ele vai dar a inervação sensitiva desse território. E por que quando eu falo em bloqueios, eu raramente falo do bloqueio do plexo cervical profundo? Justamente porque o plexo cervical profundo vai dar a inervação motora do diafragma, das musculaturas das partes moles de vias aéreas superiores, musculatura de deglutição, musculatura de fala. Então, é um bloqueio que, quando realizado, os riscos de complicações de obstrução de via aérea, dispneia, broncoaspiração são muito aumentados. Então, é um bloqueio que não é muito realizado justamente pelos riscos envolvidos com esse bloqueio, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir o plexo cervical superficial. Só para a gente entender aqui, né, numa imagem de dissecção, nós temos aqui a nossa clavícula, o músculo externo cleidomastoide, e aqui a nossa veia jugular interna, a gente tem aqui o occipital, o grande auricular, o transverso cervical e os diversos ramos do supraclavicular, tá bom? E aqui a gente pode entender, ó, aqui a gente tem o nosso plexo cervical profundo, aqui temos o nosso plexo cervical superficial, então a gente até consegue entender, né, que o profundo vai dar essa inervação realmente mais profunda da região do pescoço, musculatura e tudo mais, e o plexo cervical superficial vai dar a inervação sensitiva do território de pele dessa região, tá bom? Então, quando a gente vai fazer um bloqueio do plexo cervical superficial? Sempre que a gente visar uma analgesia ou uma anestesia dessa região contemplada pelo plexo cervical superficial, né? Então, quando? Por exemplo, uma analgesia para cirurgias de carótida. Lembrar que a cirurgia de carótida vai contemplar territórios também do plexo cervical profundo.
Então, eu não consigo garantir uma completa anestesia da região somente com o cervical superficial, mas eu tenho um excelente controle álgico no pós-operatório quando realizado com cervical superficial. Procedimentos superficiais do pescoço, passagem de catéteres de duplo lumen, passagem de catéteres de Scheele, portocates, a gente vê muitos estudos associando o cervical superficial com essa técnica, tá? Justamente porque, para a passagem desses catéteres, eu já vou estar com o aparelho de ultrassom, eu já vou estar com anestésico local para fazer a anestesia local, né? Pensando em pacientes que não estejam sob anestesia geral. Já estou com uma agulha para fazer a anestesia local. Então, se eu já tenho tudo à minha disposição, por que não fazer um cervical superficial, tá bom? A gente vê novos estudos recentes, de até uns 2, 3 anos para cá, para cirurgias de tireoide, né, até bloqueios bilaterais do cervical superficial para analgesia intra e pós-operatória para cirurgias de tireoide, e ele é um dos bloqueios que vai nos auxiliar na analgesia para cirurgias de clavícula, tá bom? Associado com o clave peitoral, que vai ser discutido daqui a pouco, tá? E quando a gente não faz, né, quando a gente evita de fazer o cervical superficial, sempre recusa do paciente, né, infecção no local de punção. Quando a gente fala em infecção no local de punção, a gente tem que pensar que, por exemplo, num ato cirúrgico, numa cirurgia ortopédica, punções de bloqueio muito próximas do sítio cirúrgico, quando a gente vai pensar numa reabordagem por infecção, por exemplo, vai reabordar porque infeccionou a prótese, infeccionou ali o material de síntese, punções muito perto do local da infecção, numa reabordagem talvez não seja o melhor bloqueio a ser realizado, tá bom? Então, a infecção, poxa, às vezes fica meio abstrato, a infecção no local de punção. Lembrar dessas reabordagens, infecções cirúrgicas, tá bom? Bloqueio difrênico contralateral. Quando o paciente tem um bloqueio difrênico do lado oposto que a gente vai fazer o cervical superficial. Por quê? Porque quando a gente faz volumes grandes no bloqueio do cervical superficial, né, a gente tem uma indicação de fazer até 5 ml no cervical superficial, a gente já vai ver mais para frente, mas se a gente faz volumes maiores, a gente corre o risco desse anestésico escorrer para territórios mais profundos e bloquear o frênico. Então, uma contraindicação relativa são pacientes que já tenham um bloqueio de frênico contralateral, então, para diminuir riscos de bloquear bilateralmente o frênico, tá? Cirurgias cervicais prévias e irradiação cervical são contraindicações relativas, por quê? Porque as fibroses, as traves de cicatrização das cirurgias anteriores, por se tratar de um bloqueio muito superficial, podem comprometer a dispersão desse anestésico local e, assim, comprometendo o nosso bloqueio. A gente pode ter uma distribuição errática e ter falhas, né? Ter territórios que esse bloqueio falha e a gente não consiga a analgesia que a gente estava buscando, tá? E aí, a técnica, né? Como a gente vai posicionar o nosso paciente, que probe a gente precisa. O posicionamento para a gente fazer esse bloqueio, ele é praticamente o mesmo do interescalênico do supraclavicular. A gente vai ter o nosso paciente em DDH, com a cabeça em rotação contralateral ao bloqueio, braço aqui ao longo do corpo. E a gente vai posicionar o nosso probe como se a gente fosse fazer um interescalênico. A gente vem subindo o nosso escaneamento, encontrando as raízes de C7, C5, C6 ali, e a gente posiciona o nosso aparelho entre C5, C6, C4, C5, encontrando o músculo externo cleidomastoide, encontrando as raízes de C5, C4, C6, tá? E aí a gente vai preparar sempre, né, com probe linear de alta frequência e posicionar o aparelho de uma maneira que fique confortável para a realização do bloqueio. E aí, o que eu vejo na minha imagem? Encontrando a raiz de C4, aqui C5, eu encontro aqui em cima o meu músculo externo cleidomastoide, um pouco do platisma ainda, e aí, nessa fasciazinha, lembrar que o ultrassom é sempre um exame dinâmico, avaliar imagens isoladas de capturas de imagem, às vezes não é o mais legal para entender, mas aqui para a gente só exemplificar, a gente vai encontrar essa fáscia logo entre o esternocleidomastoide, as musculaturas mais profundas do pescoço, a gente encontra essa fásciazinha aqui. Então, a nossa ideia é dispersar anestésico local, até 5 ml de anestésico local, por entre essa fáscia, visando aqui aquela imagem clássica de zíper, né? A gente abre e abre essa fáscia, e aí a gente faz o nosso bloqueio cervical superficial, tá bom? Eu trouxe alguns estudos, eu não abordei estudo por estudo, para não ficar uma aula muito extensa, mas a gente tem aqui
alguns estudos de 2 anos para cá, trazendo algumas aplicações do cervical superficial. A gente pode ver esse daqui, um cervical superficial para passagem de catéter de duplo lúmen em parturientes com complicações de cesárea, né? Às vezes ela precisa de um catéter de duplo lúmen, mas ainda não está sob anestesia geral. Você faz o cervical superficial para passagem de um catéter. Esse estudo aqui avaliando um cervical superficial bilateral para analgesia e consumo de opioides em cirurgias de tireoide. Esse aqui para controle de dor pós-operatória, para cirurgias de ortognática, pacientes que acordaram com dor foram submetidos ao cervical superficial e tanto nesses 2 estudos o controle álgico e o consumo de opioide foi muito reduzido nos pacientes, tá bom? E esse aqui, o paciente não apresentou bloqueio difrênico bilateral, tá? Então, agora o bloqueio do plano clave peitoral, né? Deixei exemplificadinho para depois quem for assistir fica fácil de achar. E vamos entender o que é o clave peitoral. O que é essa fáscia clave peitoral, esse plano clave peitoral? É o que o nome basicamente diz. A gente é um plano, é um território, uma fáscia entre a clavícula e a região peitoral, o músculo peitoral maior, tá bom? E por que esse bloqueio foi feito, né? Por que esse bloqueio começou? Esse é um bloqueio recente, a primeira publicação desse bloqueio é de 2017. Esse bloqueio foi desenvolvido, está sendo tentado ainda, né, para falar a verdade, porque quem já fez anestesia para cirurgia de clavícula sabe que é uma analgesia difícil de ser conseguida. Por quê? A clavícula, a gente sabe que ela vai receber vai receber inervações do plexo cervical superficial, plexo braquial. A cirurgia de clavícula vai abordar territórios peitorais, então ramos torácicos vão participar da contribuição para a analgesia cirúrgica. Então, é uma analgesia difícil de ser obtida com um bloqueio único. Não é que nem a gente discute, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de ombro, um interescalênico lá, 10 ml de interescalênico bem feito, vai ficar show. Aqui não, aqui a gente tem uma dificuldade por conta da inervação rica da clavícula. Então, esse foi um bloqueio que foi desenvolvido para tentar contornar essa dificuldade analgésica. Então, esse bloqueio visa dispersar esse anestésico por essa face aqui, tentando garantir pegar todos esses ramos que estão sendo recebidos aqui pela clavícula, tá bom? O que eu falei, lembra que a incisão cirúrgica vai, aqui nas cirurgias de clavícula, né, quando o cirurgião faz o descolamento da musculatura peitoral, a gente vai ter inervação de musculatura peitoral, tá? Então, esse bloqueio foi feito justamente para isso. E quando a gente vai fazer esse bloqueio, né? Lembra que a imagenzinha, essa é a face clave peitoral, né? Que a gente teria o peitoral maior se inserindo, a clavícula e a fasciazinha clave peitoral aqui. Anestesia e analgesia para cirurgias de clavícula. A gente vai ver mais para frente que essa anestesia como bloqueio único e exclusivo, para isso ainda é muito questionado, tá? Que estudos ainda avaliam a eficácia como um único bloqueio, sempre associado à anestesia geral, tá bom? Contraindicações, recusa do paciente, mais uma vez a infecção no local de punção, por exemplo, uma REOP para limpeza cirúrgica, não é um bloqueio indicado, porque você vai puncionar um território contaminado, e cirurgias prévias da clavícula. Por que cirurgias prévias da clavícula? Justamente por se tratar de um bloqueio de face muito próximo da região cirúrgica, mais uma vez, as traves de fibrose cicatriciais podem comprometer a dispersão do meu anestésico local e assim a gente tem falha de bloqueio, tá? Técnica. Vocês podem perceber que é a mesma imagem do bloqueio anterior. A gente vai posicionar o nosso paciente em DDH, com a cabeça rodada para o lado contralateral ao bloqueio. Só que dessa vez a gente vai posicionar um probe de alta frequência transversalmente à clavícula aqui, tá bom? A gente vai ver na imagem próxima agora da sonomatomia, que a gente posiciona o nosso probe transversal aqui à clavícula, buscando a sombra óssea da clavícula e pegando a musculatura peitoral maior aqui, tá? Então, a gente vai posicionar o nosso probe aqui, buscando a clavícula e o músculo peitoral maior. Algumas referências sugerem que a gente faça 2 punções, uma punção lateral e uma punção medial, principalmente quando a gente tem linhas de fratura na clavícula, porque essa linha de fratura pode estar tendo desvio, comprometendo a distribuição do anestésico, então fazer uma punção lateral e uma punção medial na clavícula, tá bom? E essa imagem aqui que a gente vai buscar. A gente posicionou o nosso probe ali logo acima da clavícula, escorregou um pouquinho para o peitoral maior, e a gente encontra essa imagem. Aqui é a nossa clavícula, né? A sombra acústica da clavícula, musculatura peitoral maior, musculatura subclave aqui embaixo,
e a gente vê essa fasciazinha aqui, esse território, a gente consegue até ver nessa imagem aqui, o espaçozinho entre as duas faces, e a nossa ideia é o quê? Vim pelo peitoral, né? A gente vem de caudal para cefálico, né? A gente vem pela musculatura peitoral, num agulhamento em plano, coloca a ponta da nossa agulha, como está mostrado na imagem aqui, bem nessa fasciazinha, e injeta o anestésico local, visando uma dispersão. A dispersão que a gente busca é uma que vá por cima da clavícula, que cubra a clavícula com anestésico local. Sim, ó, a gente faz a injeção e tenta, visando sempre cobrir, fazer uma boa dispersão, aquela imagem de face abrindo aqui na clavícula, tá bom? Outra opção ao bloqueio, né, outra opção ao agulhamento é, ao invés da gente fazer a punção aqui embaixo, a gente vem e faz a punção mais aqui acima da clavícula, quase que uma infiltração subcutânea, aqui a gente vem bem próximo do osso aqui e faz a injeção, só que dessa vez a gente busca essa imagem de dispersão, tá bom? O anestésico tem que fazer essa abertura e contemplar os dois lados da clavícula, tá? É aqui para a gente entender alguns estudos recentes, esse estudo é de 2020, foi avaliado uma série de 3 casos, tá? Tem algumas pendências esse estudo aqui que a gente já vou mostrar, mas vamos começar a discutir os casos aqui, ó. Esse primeiro caso foi uma limpeza cirúrgica de uma artrite acromioclavicular, né? Então, uma cirurgia mais lateral, foi feito um clave peitoral com rope, 15 ml no clave peitoral com rope a meio, foi associado a um interescalênico e anestesia geral. Porque, e aqui eu falo de algumas pendências, porque assim, esse paciente teve um bom controle álgico. Esse bom controle álgico foi pelo clave peitoral ou foi pelo interescalênico, né? E aí, associado à anestesia geral, esse paciente ficou bem na RPA, não teve necessidade de opioides endovenosos para controle álgico. Nesse segundo caso, foi uma retirada de material de síntese de uma região mais medial, externo-clavicular. Foi feito rope a meio, associado a Dexa, 15 ml no clave peitoral e anestesia geral. Aí você pode me perguntar, poxa, Vitor, mas você não falou lá que cirurgias prévias de clavícula são uma contraindicação relativa à realização do bloqueio? Falei, e também falei que esse é um bloqueio recente, que ainda está sendo estudado, as técnicas ainda estão sendo avaliadas, então aqui é justamente isso. Foi feita uma avaliação desse paciente e tentaram, para justamente fazer o estudo, se, mesmo com uma cirurgia prévia, o bloqueio seria efetivo. E no caso desse paciente em específico, teve um bom controle álgico na recuperação pós-anestésica, tá bom? Já esse caso 3, aqui, uma correção de fratura de clavícula. Foram feitas 2 injeções, uma injeção com 10 ml medialmente à fratura e outra injeção 10 ml lateralmente à fratura, sempre associada à anestesia geral, tá bom? Já por outro lado, apesar da boa dispersão na imagem, segundo o estudo, esse paciente teve um escape álgico importante em RPA, com scores de dor chegando até 8, teve necessidade de morfina já na RPA para controle de dor, tá bom? Por outro lado, a gente tem um outro estudo aqui, que faz uma avaliação de redução e fixação interna de uma fratura de clavícula direita. Essa cirurgia foi feita somente com clave peitoral e sedação, 15 ml medial à fratura e 15 ml lateral à fratura, então a gente vê que ele usou um volume maior que no estudo anterior, tá bom? O estudo anterior na fratura ele usou 20, aqui ele usou 30, tá? E a cirurgia foi realizada somente sob sedação, com midazolam, fentanil e dexmedetomidina. E o intraoperatório foi tranquilo, sem intercorrência, sem aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, e ele só teve necessidade de opioides 17 horas após o bloqueio. Então a gente pode ver que as informações ainda são um pouco erráticas sobre esse bloqueio. Assim, alguns estudos falam que você não deve usar ele como técnica anestésica única, que você deve associar um cervical superficial, associar um PEC-zoom, associar um interescalênico para cirurgia de clavícula. Outros tentam validar a sua aplicação como técnica anestésica única. Então, ainda ter um pouco de pé atrás quando pensar em fazer esse bloqueio como técnica anestésica única para uma cirurgia de clavícula, tá bom? Não necessariamente ele vai dar uma analgesia satisfatória para o que a gente está esperando de um bloqueio regional, tá bom? Então, agora, a última parte da nossa aula é um pouquinho mais extensa, falar sobre o shoulder block. O que é o shoulder block? O que é esse bloqueio do ombro, né? Então, vamos entender o que é esse bloqueio do ombro. A gente fala de shoulder block quando a gente está querendo dizer
que a gente fez um bloqueio seletivo do nervo supraescapular associado a um bloqueio seletivo do nervo axilar. Só para a gente entender essa imagem, a gente tem aqui a clavícula, a espinha da clavícula aqui, essa imagem a imagem posterior de um ombro direito, né? Aqui a gente tem o deltoide, o nosso ombro, clavícula aqui, clavícula, desculpa, escápula, espinha da escápula, que estava falando de clavícula até agora, eu me confundi. Aqui a escápula, aqui a espinha da escápula, redondo menor, redondo maior, o ombro, tá? E aí a gente vem e faz um bloqueio seletivo do supraescapular e do axilar. E quando a gente faz esse bloqueio? A gente faz esse bloqueio como uma opção ao interescalênico. Quando o paciente apresenta riscos maiores de ser submetido a um bloqueio do interescalênico e as suas complicações, tá? Principalmente o bloqueio do frênico. Pacientes DPO-cíticos graves, enfisematosos, que tem pneumopatas mais graves, em que a gente se preocupa, tem uma preocupação maior com o bloqueio do frênico, é esse bloqueio que a gente vai visar, procurar fazer, tá? E aí, ele serve para uma analgesia intra e pós-operatória para cirurgias de ombro e também para o controle de dor. Mais para frente eu falo um pouquinho melhor. Mas você pode me perguntar, poxa, Vitor, o ombro não recebe inervações de plexo braquial? A gente não faz um interescalênico? Por que eu estou falando de bloqueios de região posterior, já mais distais do plexo braquial, aqui na escápula? Porque justamente o supraescapular e o axilar são ramos do plexo braquial. A gente tem o supraescapular, ele é ramo do tronco superior, da origem de C5 e C6, e o axilar também vai ter origens majoritárias em C5 e C6, tá bom? Então, eles nascem aqui no plexo braquial e tomam um caminho posterior para a inervação do ombro, tá? Por isso que a gente está fazendo um bloqueio lá nas costas, região posterior, a gente está falando de um bloqueio de nervos que se originam no plexo braquial, tá bom? Lembrar, tá, uma coisa importante, que a inervação do ombro ela é majoritária por esses 4 nervos aqui e recebe uma discreta contribuição de músculo cutâneo. Quando a gente fala de bloqueio do shoulder block, bloqueio seletivo do supraescapular e do nervo axilar, nós não estamos contemplando esses 2 nervos que também participam da inervação do ombro, o subescapular e o peitoral lateral. A gente está falando só do supraescapular e do axilar. Então, quando a gente tem cirurgias que invadem território de subescapular e de peitoral lateral, esse bloqueio não vai estar contemplado, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que entender que esse é um bloqueio de segunda opção ao interescalênico. Quando o interescalênico não é uma opção, quando eu não quero as complicações ou até as consequências de um interescalênico, eu vou optar por esse bloqueio, tá? Então, as indicações. 99% dos estudos que você encontra são sobre cirurgias artroscópicas de ombro, tá? Principalmente manguito rotador. Os estudos que abordam cirurgias abertas de ombro falam para você sempre avaliar território de incisão, quais musculaturas serão utilizadas e sempre realizar uma analgesia multimodal associada a esse bloqueio, tá? Controle de dor pós-operatória e controle de dor crônica. Por que esse bloqueio, o shoulder block, é um bloqueio interessante para esses pacientes que já ou têm uma dor crônica ou já estão acordados no quarto e apresentam dor? Porque é um bloqueio que não dá fraqueza muscular, ele não dá bloqueio motor. Então, um paciente que está com dor pós-operatória é um bloqueio interessante de fazer porque não vai incapacitar de fazer a reabilitação precoce, não vai incapacitar de fazer uma fisioterapia. No cenário dos ambulatórios de dor, é super interessante porque esse paciente pode fazer esse bloqueio via ambulatorial e ter em alta para casa, sem fraqueza muscular, sem perder força de mão, sem perder movimentação, tá bom? E a gente fala desse bloqueio para técnicas cirúrgicas, analgesias cirúrgicas, quando o interescalênico não se apresenta como opção superior, quando o risco-benefício das complicações e consequências do interescalênico não são tão vantajosas para o paciente que a gente vai anestesiar, tá? Quando a gente não vai fazer o shoulder block. Recusa do paciente, mais uma vez, as infecções no local de punção e cirurgias que contemplem a musculatura não analgesiada, né, o subescapular. Lembrar que o subescapular é do nervo subescapular, então ele não vai estar anestesiado. Então a gente tem que ter um porém, mas a gente pode pensar num caso, poxa, um paciente pneumopata muito grave, enfisematoso, eu preciso fazer essa cirurgia, eu posso, mas vão usar o subescapular. Tem alguns estudos que avaliam isso,
o paciente foi feito o shoulder block e o cirurgião precisou usar a musculatura subescapular e ele avalia a dor. Esse paciente acorda com dor, tá bom? Mas ele consegue ter um bom controle álgico com uma analgesia multimodal e medicações no pós-operatório, porque apesar do axilar não pegar o subescapular, outros territórios abordados foram analgesiados. Então, a gente vai ter um escape álgico só na região de subescapular, que consegue ser controlado com medicações via oral, tá? Então, mesmo em pacientes que vão precisar usar esse território do subescapular, e eu acredito que um interescalênico seja de um risco muito elevado para esse paciente, eu posso fazer um axilar, um shoulder block, mas lembrando que eu tenho que complementar a minha analgesia, tá? Não pode ser a técnica analgésica única para esse paciente. E agora, como a gente vai fazer o nosso bloqueio? Esse bloqueio a gente faz preferencialmente com o paciente em posição sentada, em alguns, eu também posso fazer em decúbito lateral, mas a gente costuma fazer com o paciente na posição sentada, tá? A gente prepara um probe linear e lembrar que a gente vai realizar 2 punções em territórios distintos. Aqui a gente tem o nosso supraescapular, a gente vai aqui palpar a articulação acromioclavicular, palpar a espinha da escápula e achar aqui a musculatura supraespinhal. A gente posiciona o nosso probe longitudinalmente, a musculatura supraespinhal aqui, a espinha da escápula, e já eu mostro as imagens da sonoanatomia, e a gente vem aqui buscando o assoalho da escápula. A gente faz o nosso escaneamento buscando o assoalho da escápula, a gente pode fazer uma punção, tanto em plano quanto fora de plano para a realização desse bloqueio, tá? Já a gente está aqui no bloqueio do nervo axilar, a gente palpa nossa articulação do ombro, encontra aqui mais ou menos o território da musculatura e vem com o nosso probe linear buscando aqui o axilar, o nosso músculo deltoide, o nosso redondo menor, aqui a sombra acústica do húmero, aqui o tríceps braquial, a gente encontra esse território quadrangular aqui, que eles chamam, que é onde a gente vai ter a nossa artéria humeral e o nosso nervo axilar, tá? A gente faz um agulhamento de cefálico para caudal, né, um agulhamento em plano, visando essa dispersão. A gente vem aqui com a nossa agulha, agulhamento em plano, e dispersa o nosso anestésico local ao redor do nervo axilar, tá bom? E aí, a gente fez o axilar, e agora a gente precisa fazer o supraescapular para terminar o nosso bloqueio. Aquela imagem lá que eu já mostrei, a gente posiciona o nosso probe, a gente encontra aqui o chão da espinha da escápula, né? E busca... Gente, tem bastante gente com o áudio ligado aí, pedi atenção para vocês desligarem o áudio, tá? Por favor. Davi tá com o áudio ligado. Aqui a gente vem na musculatura supraespinhal aqui, e a gente encontra o assoalho da nossa escápula, e aqui a gente vem achando o recesso da espinha da escápula, e é justamente nesse recesso da espinha da escápula em que a gente vai fazer o nosso agulhamento, porque aqui a gente vai ter o nosso nervo e a nossa artéria supraescapular. Esse agulhamento pode ser feito tanto em plano quanto fora de plano. É um bloqueio mais profundo, é um bloqueio mais chato de ser realizado, então um agulhamento tanto em plano quanto fora de plano podem ser realizados, tá bom? Mais uma vez, a gente vem aqui com a nossa agulha e joga perto do nosso nervo, da nossa artéria, dispersa o nosso anestésico local, tá bom? E esse estudo aqui, para fazer uma avaliação do nosso bloqueio, é uma meta-análise uma meta-análise publicada em 2021, que levantou diversos estudos comparando sempre o shoulder block versus o interescalênico para cirurgias de ombro. Pacientes submetidos ao shoulder block, pacientes submetidos ao interescalênico e a avaliação de dor e consumo de opioide no pós-operatório. Ele levantou um total de 10 artigos, 641 pacientes, inclusive um artigo nacional aqui do grupo da Unesp de anestesia, tá bom? E aí, o que esse estudo traz para a gente? O que ele resume? Esse estudo resume desses 10 artigos avaliados? Que aquilo que ele confirma aquilo que a gente já discutiu aqui em aula. O interescalênico, ele apresenta menores scores álgicos em até 8 horas após a cirurgia e, consequente, menor consumo de opioide. O interescalênico, ele apresenta scores em todos os momentos de dor menores do que o axilar, do que o shoulder block, tá bom? Gente, só um segundo, tem
tem muito microfone ligado, tá? Muito barulho aqui no meu fone de ouvido. Por favor, quem tiver com fone, com o microfone ligado, desliga aí. Então, o interescalênico vai apresentar menores scores álgicos em até 8 horas após a cirurgia, e aí a gente tem um consequente menor consumo de opioides, tá? E quando a gente fala do shoulder block, é aquilo que a gente já sabia, aquilo que a gente já discutiu aqui. Ele confirma as nossas indicações, que o shoulder block apresenta menores complicações, tá bom? Então, quando a gente fala de complicações, a gente fala de bloqueio difrênico, a gente fala de síndrome de Horner, a gente fala de bloqueio motor e também dispneia relatada pelos pacientes. Então, a gente tem aquilo que é o que a gente busca, menores complicações, menores repercussões do interescalênico quando a gente está querendo evitar isso e fazer o shoulder block. Então, ele comprovou que o axilar e o supraescapular em associações, né, o shoulder block, vão contornar as complicações do interescalênico. E ele traz um outro gráfico de forest plot que eu não trouxe aqui, que é de satisfação do paciente com a anestesia. Foi visto que, em termos de satisfação anestésica, não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos. Os dois grupos ficaram satisfeitos com a técnica anestésica. Mesmo o grupo do shoulder block tendo scores de dor um pouco maiores, esses pacientes tiveram sua dor muito bem controlada com medicações endovenosas, medicações orais. Então, o que não afetou na satisfação do paciente com o shoulder block. Tá? Então, se mostrando como uma técnica efetiva e uma técnica segura, tá? Para a realização de cirurgias de ombro. Um porém que essa técnica traz é que o tempo de execução do shoulder block foi relativamente foi mais elevado do que o interescalênico. Tá? É uma técnica mais nova, que poucas pessoas estão acostumadas a fazer, tem a curva de aprendizado, mas mesmo pessoas treinadas e capacitadas, por se tratar de duas punções mais profundas, é um bloqueio que demandou um tempo importante a mais para ser realizado. Tá? De resto, não traz grandes diferenças e grandes satisfações entre os bloqueios. Tá? Então, a aula de hoje era para a gente apresentar esses 3 bloqueios, não se aprofundar muito neles, trazer a informação para vocês de como realizar, como posicionar meu paciente, quando eu posso, quando talvez eu deva, por exemplo, no clave peitoral, considerar ainda, talvez não fazer ele como técnica única para uma cirurgia de clavícula. Voltando, só fazer um parênteses, voltando lá nas cirurgias de clavícula. Quando você tem alguns estudos que sugerem, quando a gente fala até de plexo cervical superficial, fazer um plexo cervical superficial, também fazer um PEX-1 para cirurgia de clavícula, porque vai receber territórios peitorais, faz um pouquinho no interescalênico, faz um plexo cervical superficial, faz um PEX-1 para contemplar, justamente por aquilo que eu falei, de ser uma inervação extremamente rica, receber ramos de diversos plexos, né? Plexo cervical superficial, plexo braquial, ramos torácicos. Então, essa analgesia da clavícula, sempre repensar com mais cuidado, nunca achar que uma anestesia única vai ser efetiva para 100% do controle de dor, tá bom? Agora eu abro a aula aqui para quem quiser discutir, quem quiser fazer perguntas, tá bom? A parte expositiva já foi. Obrigado, gente. Vou interromper o compartilhamento. Se alguém quiser voltar em algum slide, eu posso voltar aqui, então. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cris. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar. A aula está excelente, Obrigado. completa, objetiva, e era bem isso que a gente imaginava mesmo. Eu queria colocar, já que todo mundo fica quieto, né? Uhum. Então, vou fazer algumas observações. O André está com a mãozinha levantada. Gente, o André, ele conseguiu... o André... Cadê? Tá com a mão levantada? Peraí, então deixa ele falar. Parabéns pela aula, Vitinho. Obrigado. Só uma coisa, quando eu lembro que eu fui dar uma estudada no plexo cervical superficial, quando você vai dar Tá cortando. Melhorou? Agora te ouço. Às vezes, quando você vai ver do plexo cervical superficial,
tem referência de superficial, intermediário e profundo. O o intermediário seria o que a gente realiza com ultrassom e o cervical superficial seria aquele infiltração subcutânea. Quando você vai subcutânea. pesquisar de plexo cervical intermédio, intermediário, existe uma região nebulosa de qual que é o superficial, qual que é o intermédio, qual que a gente vê com ultrassom, qual que a gente faz só com uma infiltração subcutânea. Mas quando a gente fala de bloqueio do plexo cervical superficial, é o que a gente faz com ultrassom naquela infiltração abaixo do esternocleidomastoide, que a gente vê aquela imagem de face abrindo. O intermédio como a gente fala, que a gente faz volumes um pouco maiores, a gente acaba escorrendo para regiões mais profundas, então a gente pode comprometer plexos mais profundos e plexos mais intermédios do plexo cervical superficial. Mas quando você procura estudos você bota lá no PubMed, plexo cervical intermédio, é o plexo cervical superficial que a gente faz com ultrassom, tá? Essa coisa de muda um pouco a nomenclatura, talvez alguns ramos intermédios estejam separados do cervical superficial, mas sempre que você procura artigos comparando artigos de anestesia regional sobre o plexo cervical intermédio, é esse que a gente faz com ultrassom, que também é o que eles também chamam de plexo cervical superficial, não tem uma grande diferenciação entre esses dois. Oi, Vitor, voltei. Oi. Eu quero fazer algumas colocações, assim, bem só para ilustrar. Por exemplo, sobre o plexo cervical superficial, tem artigo científico que fala, tem nego que injeta até 15 ml, que eu acho um absurdo. Exato. Tem. Então, quando você colocou assim, recomendável 5 ml, eu acho legal a gente colocar que existem artigos mostrando aí um volume muito maior, o que eu acho que não faz nenhum sentido, porque, obviamente, vai escorrer para o frênico. A outra colocação que eu queria fazer também da mesma forma que existe artigo mostrando de 15 ml, existe artigo de colocando volumes muito baixos, tipo de 2 ml, de 1 ml, e que a gente, sabendo a anatomia e pensando que o plexo cervical superficial não deixa de ser também um bloqueio interfacial, fazer um volume também muito pequeno não faz sentido. Uhum. Não faz sentido. Então, assim, para defender, porque eu já vi gente, enfim, querendo defender fosforilar, que o plexo cervical superficial pode não escorrer para frênico, basta você fazer volumes muito baixos, abaixo de 2 ml. Mas então, aí eu acho que já não faz sentido mais o bloqueio, entendeu? Sim. Até perineural, 2 ml já é um volume bastante pequeno, sim, quando a gente faz nervo periférico, que dirá num bloqueio interfacial. Então, tem que colocar essa polêmica, porque as pessoas que estão começando, mais desavisadas, vai ver esse tipo de coisa, inclusive em post de Instagram, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com essas questões. Geralmente as condutas ideais para tudo na vida, não só na anestesia regional, não está nos extremos. Geralmente você está no meio termo aí. Então, achei muito legal você ter falado dos 5 ml, que de fato é bem bacana. Sobre o bloqueio da face clave peitoral, eu acho que ele é super bem indicado. O que a gente percebe, né, na prática clínica é que o paciente que chega só com a fratura de clavícula são pacientes jovens, geralmente atletas. E por que eu faço essa observação? Porque, geralmente, quando é um trauma de alta energia, ele não faz... muitos pacientes que têm fratura de clavícula, ele também tem fratura de cabeça de úmero. E aí, esse paciente com fratura que vai ter uma osteossíntese de úmero, é lógico, o interescalênico não tem nem dúvida. Mas esses pacientes que vêm só com a fratura de clavícula, e geralmente, assim, sabe qual é o paciente que é o clássico da fratura de clavícula? É o cara que é o ciclista. É o ciclista, ele caiu, e a fratura do guidão da bicicleta, né? E pode ser o motociclista também, cabe para os dois. E aí, por que eu acho o bloqueio da face clave peitoral bacana, associado à anestesia geral? Porque esses pacientes são pacientes jovens, geralmente atletas, alguns, né? Não o motociclista, mas eles são atletas. E quando você faz o bloqueio interescalênico, apesar de ele ter aí a gente sabe que vai ficar até melhor, pode ser possivelmente melhor, a analgesia ainda é controverso, ele fica com bloqueio motor. E esse paciente, no pós-operatório, ele fica ansioso, né? Ele quer mexer. Sim. E eu acho que o bloqueio da face clave peitoral para esse perfil de paciente e para cirurgia de clavícula isolada associada à anestesia geral,
eu acho que vai muito bem, entendeu? Eu acho que o paciente fica grato, o paciente fica bem confortável, não fica ansioso, eu acho bem bacana. E assim, igual você falou, quero associar com o PEC 1, tem gente que fala assim, vou associar com um pouquinho de plexo cervical superficial. Cada um faz a sua magia, né? E geralmente fica muito bom esse tipo de combinação. E a terceira e última colocação que eu quero fazer, sobre a face clave peitoral, eu não curto fazer, eu já vi pessoal fazendo, tenho uma amiga que faz, inclusive, com o paciente sem estar entubado, para face clave peitoral, para clavícula, eu particularmente não gosto, porque fica aquele monte de campo na face do paciente. O perfurador na cabeça do paciente. Na cabeça, eu não entendeu? gosto também. Mas você pode associar para esse DEX, cara, você fica desconfortável, porque a via aérea não está garantida. Então, dá para fazer? Dá. É o ideal? Não sei, entendeu? Acho que tem que olhar isso aí com parcimônia, né? As pessoas, às vezes, ficam muito entusiasmadas com os bloqueios novos. E a última coisa que eu queria colocar sobre o shoulder, deixar bem claro para a galera que é um bloqueio analgésico, né? Que você não vai fazer uma cirurgia de ombro só com o shoulder. Apesar das imagens, principalmente o supraescapular, a imagem é bem simples, mas tanto o supraescapular via posterior quanto o nervo axilar, esses dois bloqueios são bloqueios profundos, pode não parecer. São profundos. Eles são profundos. E agulhamento difícil. As pessoas não têm essa noção. O bloqueio aqui do nervo axilar, do jeito que você mostrou ali, mesmo o paciente com decúbito lateral, é um bloqueio difícil agulhamento. Sua mão do probe não tem apoio, a sua mão da agulha não tem apoio, as duas estão no ar, não é um bloqueio fácil de se fazer, não é um bloqueio para quem está iniciando, assim, vai penar, né, na anestesia regional. E aí o que acontece? Quem não tem tanta perspicácia, a chance do bloqueio do nervo axilar ficar em alguma área ali no meio do músculo, não ter chegado exatamente na região perineural é muito grande, porque esse bloqueio não é um bloqueio fácil de ser executado, não. Entendeu? As pessoas não têm essa noção. Era só isso que eu queria colocar, eu falo muito, né? Mas não, tem que fazer ótimo, Cris. Não, tem que falar mesmo, tá certo. É que quando a gente está de fora, a gente vê assim, a sua aula está excelente, mas são algumas colocações, porque às vezes a pessoa está começando e tem aquela ilusão. Vou fazer um shoulder block para tentar. É difícil, é difícil. Quem já fez, o Léo já deve ter feito muito mais que eu 1000 vezes. Ele pode falar melhor, mas assim, para quem não tem, quem já fez poucos shoulder block, o axilar, é um bloqueio difícil, é um bloqueio profundo, é um bloqueio que nem você falou, a mão não tem apoio, fica tudo no ar ali, é difícil. Então, é aquilo que eu falei, você tem que fazer esse bloqueio quando o interescalênico você quer, fazer interescalênico para esse paciente não vai ser legal, não vai dar, eu vou me complicar, eu vou complicar o meu paciente, então eu vou para a segunda opção, eu vou para uma opção inferior, porém ainda boa, que seria um shoulder block. Mas se eu não tenho contraindicações ao interescalênico, não tem por que deixar de fazer um interescalênico para tentar fazer um shoulder block. Não, agora eu vou polemizar, porque eu vi que o Léo tá logado, não sei nem se ele está ouvindo, mas em relação ao interescalênico, a gente pode fazer o bloqueio seletivo do tronco superior. Lógico, eu vou colocar aqui, eu amo o bloqueio seletivo do tronco superior, atualmente para ombro eu só faço o bloqueio seletivo do tronco superior, mas, novamente, não é um bloqueio para quem está começando. Por que não é um bloqueio para quem está começando? Não é uma imagem tão, como é que se diz, tão simples assim de você enxergar quando você está começando. E não só isso, alguns pacientes de ombro, que vêm operar ombro, eu não sei o que acontece, não sei se essa população ela tem uma tendência maior a lesar ombro, se é a população que a gente tem mais acesso, a gente faz bastante ombro, tanto na casinha da mão e eu fora. Muitos desses pacientes eles são brevilíneos, com pescoço curto. Então, a transição ali da imagem do supraclavicular para a imagem do interescalênico ocorre muito rápido. E aí você acaba... Cadê o tronco superior aqui? Você acaba se perdendo quando você tem menos maturidade, né? Você ainda não está tão habituado. Mas o bloqueio seletivo do tronco superior, existem trabalhos aí mostrando que é uma alternativa. Se você fizer só do tronco superior isolado, com baixo volume, lógico, porque se você fizer com mais volume, você vai pegar nervo frênico de qualquer forma, mas o bloqueio seletivo do tronco superior, ele pode pegar nervo frênico sim,
dependendo do seu volume, dependendo de como você abordar. Mas aí também é uma opção para pacientes aí que você queira fazer uma analgesia em pacientes com algum problema aí, pneumopata. Estou colocando aqui só porque tem que completar a aula. Mas que, novamente, eu não considero um bloqueio para iniciante de jeito nenhum. Não pelo agulhamento, não é isso. É por você conseguir fazer a imagem de forma adequada. E aí as pessoas se empolgam muito e às vezes não está nem mais no tronco. Ou ela está lá no supraclavicular, ou ela já está lá no interescalênico. Interescalênico. E ter cuidado com esses pacientes brevilíneos, que essa transição ocorre muito rápida. Então, você tem que ter um pouquinho mais de cautela aí. Eu vou deixar agora, eu falei muito. Mas, então, vai, Léo. Uma coisa que tem... Não, uma coisa que tem que... Não, quero te ouvir, você que pensar. sabe bastante de shoulder block. Não, foi perfeito. A aula foi ótima, né? Acho que todos os pontos foram colocados. É que eu não gosto muito do shoulder block para anestesia regional, porque eu acho que você pode tentar outras alternativas mesmo, né? Com o objetivo de tentar diminuir o bloqueio do frênico e dar uma analgesia maior, né? Quando a gente fala, como a Cris falou, quando a gente fala de tronco superior... Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho aqui que... O Léo teve uma intercorrência. Então, eu sabia que tinha que comentar, porque eu prefiro o tronco superior. Mas, como eu falei, eu acho que tem que ter uma maturidade. Eu vou ser bem sincera, tipo, muitas vezes, dessa altura do ano, quando eu era fellow, eu não chegava em muitos pacientes do tronco superior, entendeu? Isso não é um demérito. Isso é porque existe a dificuldade da execução da técnica. Sim. E agora, já que você polemizou, eu queria perguntar, alguém já teve um artigo que saiu agora, acho que foi em setembro, julho, uma revisão de bloqueio seletivo de tronco superior para cirurgia de ombro, em que ele mostra que 60% dos pacientes, em estudo de cirurgia de ombro não, foi uma dissecção de cadáver, que 60% dos pacientes tiveram comprometimento de frênico. Alguém já conseguiu abrir esse artigo? Eu queria ler para ver melhor se é um artigo que dá para a gente considerar ou não. Foi publicado no British Journal, agora acho que em julho, e só que ainda não está no SciHub, não consegui abrir o artigo. Vou mandar o link se alguém conseguir abrir em algum hospital. Que artigo? Que fala sobre o quê? É um estudo de dissecção em cadáver do bloqueio seletivo do tronco superior. Ele vê a disseminação do anestésico nesses estudos anatômicos. E Sim. Até onde você tem a tintura de anestésico. Eu sei que estudo em cadáver e tintura às vezes não condiz muito com a realidade, mas ele levanta um alerta de que tomar cuidado, como a Cris falou, com o volume e com a técnica da realização do shoulder block, do seletivo do tronco superior, porque pode não se mostrar como uma alternativa tão mais segura à realização de cirurgias de ombro. Eu queria ler esse artigo para ver se ele realmente é válido ou se é furada. Foi publicado no British Journal of Medicine, mas ele é um artigo pago, eu não consegui abrir ainda. Entendi. Tem um artigo que foi feito pelo pessoal da Escola Paulista, também em cadáver do tronco superior. Não sei se você viu. Esse eu já vi. Por isso que eu queria ler para comparar, se eu consigo, se é um estudo que eu posso considerar ou não. Fomos nós que fizemos, doutor Vitor. Eu sei, conheço. O grande ponto é o seguinte, o tronco superior ele é uma técnica ainda muito feita de diversas formas. Se a gente pegar várias pessoas, cada uma vai falar que injeta num ponto. Ela não tem um ponto fixo, né? Mesma coisa do interescalênico, né? Sim. A Cris faz lá na altura de C6, eu faço um pouco mais baixo, não tem um ponto ainda, né? Então, o grande ponto... Eu vou voltar para a aula que a gente fugiu um pouco, né, do tema, mas 30 segundos do tronco superior. O grande ponto que eu acho assim, as pessoas fazem o tronco superior assim, você está descendo, junta C5, C6, forma o tronco superior, aí vê o supraescapular saindo, volta com o transdutor para o supraescapular voltar para o tronco superior e bloqueia. Nesse ponto, você ainda está muito mais próximo, né, do frênico. Então, o que a gente sugere? Você vai fazer o tronco superior, você vê o nervo supraescapular saindo e continua descendo, e continua descendo, continua descendo.
enquanto o nervo supraescapular estiver do lado do tronco superior, não tem problema nenhum. Você faz o mais distal possível. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Você vai descendo, né? Cefálico para caudal. Vê lá, C5, C6 se juntam, depois vê o nervo saindo e continua descendo. Normalmente, o seu ponto de bloqueio vai ser lá na via supraclavicular, porque vai ser bem baixo mesmo, porque só lá que o nervo supraescapular ele descola, vai para baixo do músculo omioide e aí vai depois para posterior. Então, quanto mais baixo você fizer o tronco superior, na nossa visão e pelos cadáveres que a gente dissecou, menor a chance de você ter uma dispersão para o frênico. Outra coisa é o volume. As pessoas ficam fazendo os trabalhos com tronco superior com 15 ml, 12 ml. A gente sabe que com 5, 6 ml você consegue banhar todo o tronco superior, né? Mas aproveitando essa anatomia que a gente está descrevendo, se eu fosse fazer o shoulder block, em vez de fazer o supraescapular lá atrás, uma das primeiras trabalhos que falaram dessa parte anterior, né, mais superior, era um trabalho que descrevia o bloqueio do nervo supraescapular via anterior, que é lá embaixo do omioide. Então, primeiro, lá eu acho que talvez, se você conseguir ver o nervo lá, é mais fácil de fazer o bloqueio do que lá atrás mesmo. E segundo, você pega mais fibras dele. Então, talvez seja um bloqueio. E terceiro, o pouquinho de volume que você injetar lá ainda corre o risco de ele dispersar para o tronco superior e você pegar até outras fibras. Então, tem até um trabalho que compara supraescapular via anterior versus interescalênico, e eles acham que deu na mesma. E a conclusão de dar na mesma é que provavelmente o que injetou lá correu um pouco para o tronco superior. Exatamente. Então, eu não gosto muito de shoulder block, mas eu acho que é como você falou muito bem na aula. Putz, mas beleza, não consegui ver o tronco superior, não consegui ver o supraescapular via anterior, eu não quero fazer interescalênico para o DPO cítico, um paciente com dependente de O2, eu vou fazer o shoulder block. Saiba das limitações, né? A gente já fez casos onde o shoulder block ficou relativamente legal, porque era um manguito que envolvia tendão do supra e do infra, por exemplo, que vão ser bem inervados por eles, mas já fizemos outros casos que o paciente teve um pouco de dor na RPA. Então, o importante é você saber a limitação da técnica, como vocês colocaram, e estar preparado para o pós-operatório, né? E lidar no pós-operatório com essas limitações que eles vão ter. Já que é para polemizar, vamos polemizar. O Vitor levantou aí um trabalho em cadáver, né, que saiu na Bridge. Não vi esse trabalho ainda, falando aqui do tronco superior. Mas já que é para falar de cadáver, vamos comentar sobre o PENG do ombro, que em tese, na época que saiu, seria uma alternativa para esses pacientes que você não quer pegar nervo frênico de jeito nenhum. E o trabalho foi feito em cadáver. E aí, no trabalho, ele coloca lá a foto do cadáver, né, da dissecção da anatomia, e depois ele faz um raio-x. E, cara, no raio-x, você fala, nossa, pegou a articulação inteira, vai ser lindo isso aqui. E na hora que você vai fazer, a gente vê que não dá. Por quê? Porque não dispersa para posterior e não contempla o supraescapular. Então, eu quero fazer uma ressalva, esses trabalhos de anestesia regional em cadáver, principalmente de bloqueios interfaciais, a gente tem que olhar com uma certa cautela, porque muitas vezes o anestésico local não vai se comportar, a dispersão não vai ser igual no humano, né? No vivo, não no humano, não foi isso que eu quis dizer. E, por exemplo, aí tem gente que é tão apaixonada, né? Porque a pessoa quer tanto fazer uma técnica nova, que eu já vi gente falar para mim assim, não, mas dá para fazer o PENG do ombro, que é essa infiltração, quase uma infiltração aqui muscular, na altura aqui do úmero, da cabeça do úmero, e aí, assim, aí eu faço supraescapular via posterior, ou seja, perdeu totalmente o propósito da técnica descrita, e por isso que o bloqueio foi lançado, foi
um pessoal que é apaixonado aí começou a fazer igual a gente tentou fazer, e o Léo falou vai dar errado, né? Porque esse anestésico local não vai dispersar para posterior, e aí ninguém mais comenta mais, porque não deu bom, né? Essa é a real, né? Todo mundo abafa o caso. Então, acho que tem que ter cuidado. E outra coisa que eu queria colocar, igual o Léo falou, eu não acho errado de você fazer o supraescapular sozinho. Às vezes, lá na via supraclavicular, você tem pacientes que têm anatomia muito bonita, e você vê ele sozinho, lá na ponta, bem lateral. Não acho errado você fazer ali, entendeu? Lógico, tem que fazer pouco, né? É que a galera vai lá e mete um monte, e aí escorre. Mas eu acho que às vezes é muito mais simples fazer ele isolado na via anterior do que na via posterior, principalmente nesses homens mais musculosos ou mesmo mais gordinho, porque o agulhamento na via posterior é extremamente profundo. Era isso que eu tinha para falar. Show, Cris. Cadê você, Vitor? Estou aqui. Mais alguém quer fazer algum complementar? Alguém quer fazer alguma pergunta da aula? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, acho que podemos encerrar por hoje. Agradeço a presença de todos, a todos que acompanharam a aula até agora. Agradeço ao Léo, agradeço ao Cris, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Até a nossa próxima aula aqui do Grupo da Regional. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.